Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos vendo quem vai chegando aqui hoje nessa live, nessa terceira temporada de lives, especialmente para esse período de quarentenas que eu preparei com muito carinho para abençoar você, para edificar a sua vida. E nessa semana, como você sabe que eu sou cantora, eu tenho estudado música também ultimamente, mais ainda. Então, nessa semana, eu separei um período especialmente para toda a galera que atua na área da música. Alguns dos temas que a gente vai tratar nessa semana também vão ser muito pertinentes para você que é pastor ou líder de louvor, principalmente o pastor no caso, porque o líder de louvor já é músico, já é cantor, então já entra aqui mesmo nessa maratona de lives. Mas o pastor da igreja local, em alguns momentos, não consegue dialogar, né, com a sua banda, com o seu líder de louvor. Então, essa semana vai ser muito pertinente, muito especial para você. Então, eu tô vendo que chegou uma galera aqui e eu já quero cumprimentar todo mundo que entrou. Quero dar uma boa noite para a Jane Cleide, para o Renato, para a Agatha Muniz, que já fez pergunta, né, Agatha, lá nas perguntas. Um alô também para o Josias da Costa, Brasília, pastor querido, pastor Josias, seja bem-vindo. Pastor Marcos Leite, o Nego Junim tá aqui também, Elaine, o pastor Anderson, tá falando de Portugal, pastor Anderson. Eita, que beleza, olha só. Já temos Brasília, Portugal, Rio de Janeiro. Tem mais quem aí, gente? Tem mais algum estado ou país representado aqui hoje nessa live? E olha, como vocês podem ver, hoje eu vou apresentar para vocês um cantinho da minha casa que eu amo, que é muito especial. Um cantinho que desde criança eu sempre quis ter e agora ele está preparado. E hoje, nessa semana, a maratona de música vai ser aqui nesse cantinho, onde eu tenho meu teclado, onde eu tenho aqui todos os meus elementos fofinhos de música, meus livros. Lá em cima tem alguns bichinhos de pelúcia, né, que a gente ganha de presente das ovelhas, do marido, da mãe. Mas aqui é o meu cantinho musical da casa. E como eu estava contando aqui bem no comecinho da live, tô vendo aqui o pessoal falando, Pastor Djalma entrou, que legal. Então, gente, olha só, deixa eu apresentar o meu convidado e pedir a vocês que recebam ele com muito carinho. Ele é graduado em Economia pela Gama Filho, é mestre em Liderança e PhD em Filosofia da Teologia pela Florida Christian University, acho que eu falei certo, e Master Coach especializado em ciências cognitivas e desenvolvimento humano. Além disso, ele é pastor da ADVEC, é conferencista internacional e, graças a Deus, é meu amigo e da minha família. Então vamos receber com muito carinho o doutor e pastor Djalma Pinho, que eu tô chamando. Vamos aguardar o Instagram. Ê! Mais importante, né? Rapaz, Seu irmão em Cristo, isso é o mais importante. é verdade. Tanto Não, mas nome eu aí, tanta coisa importante. tinha que fazer essa apresentação, né? Fui lá no seu site, tive esse Obrigado, muito obrigado. cuidado. Ah, deixa eu apagar uma luz aqui, que eu achei que eu ia botar a luz e ia ficar melhor, mas ela tá no meu olho aqui. Peraí. Deixa eu Tá apagar. certo. Pronto, Enquanto isso, beijo aí para Yasmin, para o Estevão, para Nilda. Tem um monte de gente entrando aí, que legal. pronto, agora ficou melhor para mim. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? O papo, Tudo. a igreja? Isso aí, estamos trabalhando mais do que nunca. E com essa quarentena o trabalho ficou muito virtual, mas Deus tem Verdade. sido fiel. Tá dando tudo certo. E é muito legal, né? Assim, o que eu tenho visto assim é que a igreja não parou, né? A gente Não talvez até parou. em redes sociais a gente esteja movimentando mais do que movimentava antes. E para muita gente, para muita igreja, para muitas pessoas, isso vai mudar completamente o seu padrão,
né, de trabalho nas redes. Tinha igreja que não tinha ainda um canal forte, uma rede forte, ainda estava ainda engatinhando e tal. De repente não via necessidade, porque a igreja ia bem ali fisicamente e tal. E de repente agora está todo mundo acordando para esse lance, né? E isso vai ser muito legal, porque vai somar com o que já fazemos fisicamente ali, né? Presencialmente. Foi o caso até da nossa igreja mesmo. Era uma área que me incomodava porque eu queria fazer mais, só que talvez algumas coisas impedissem. Graças a Deus, com essa situação da quarentena, desempatou, pá, foi e o feedback está sendo muito, É muito bom. muito legal isso, né? É E às muito vezes é o legal. tempo mesmo, o tempo que a igreja toma da gente é tão grande que para a gente parar, estruturar um ambiente, construir a ideia das lives e construir o projeto todo para isso, porque você organizou bonitinho, você convidou um monte de gente, você monta É, um projeto, né? E aí foi um como é? projeto. Pô, é muito legal isso. Então, assim, como é que você Não, vai eu fazer já isso fiquei, no dia a dia da igreja? É difícil. eu já pensei nisso, mas eu tô curtindo tanto que eu já vou deixar o planejamento pronto na quarentena até o final do ano, que aí não tem risco. É, isso aí. Você vira um outro ministério na igreja, o que é bem legal, né? Olha só que legal o pessoal chegando. Tô vendo ali o Eliel, a Ana, Neide Feitosa. Eliel botou salve, pastora Daniela. Esse tava ansioso pela nossa live. Tem muita gente aqui. Boa noite Deixa para eu vocês. botar meu óculos aqui para poder ver também aqui, que na minha idade assim já Isso. não dá para trabalhar sem óculos mais, né? Então, não, legal aqui. A minha mãe fala isso sempre. Então a gente pode perguntar aqui de onde esse pessoal é, né? O pessoal que está entrando aqui, ó, Podemos. eles Ó, podiam a dizer para a Lene, gente aí qual é o estado deles, qual é a cidade, ó, se já é tem daqui, Portugal se aqui. é. Tem Então vamos Portugal lá. aqui na Da onde live. vocês estão? Fala aí para a gente poder Tem ver. Brasília. Vamos lá. Ó. Vamos ver quem Gustavo de mais chegou. Fortaleza, Ceará. Olha aí. Ó. Quem Aí, o mais? Quem Flávio mais? Lima, da Vale Ceará. Ó, Quem mais? Quem vamos mais? lá. Fala para mim, Rio de Janeiro. São Paulo. Deixa eu ver mais. O povo está chegando, está entrando aí, ó. Rio de Janeiro também aqui a Neide. Que beleza. São São João João de Meriti, olha aí. Meriti. Acreúna, Goiás. Bangu. Minha maternidade era em São João de Meriti. Passou ali uma lá de Portugal. Ó. Portugal é o pastor Anderson, é da Vale também. Ele tá lá em Olha aí, ó. Portugal. Aí, ó, Verona, Verona, Itália. Portugal, né? Não, Itália, não sei. Verona, Ajuda Itália, aí a passando gente. ali. A Devex sede aqui. Deixa eu ver mais aqui. Taona Mel. Bahia, Rio Bahia. de Paulo Janeiro. Afonso. Legal. Ih, mas tem gente aqui do mundo A inteiro. Jane botou, eu sou ovelha da minha pastora princesa. Ai, que linda! Minas Gerais passou Minas ali Gerais, São agora. Sebastião do Paraíso. Olha aí essa cidade. Ih, mas tem muita coisa bacana aqui, ó. Muito legal. Mas, mas aí, Dani, me fala aí do projeto, antes de Sim, eu falar aqui do que eu vou falar. Me conta aí do projeto como um todo, para o pessoal que está com a gente aí, né, que me segue também. isso. Beleza. Para você então que chegou agora, eu montei uma semana especial de lives para essa quarentena só para o pessoal da área da música, da área de louvor e adoração. E você também que é pastor de igreja local, é muito pertinente você acompanhar para melhorar o seu diálogo com os seus músicos, com a sua banda. Então, hoje a gente abre essa maratona com o pastor Djalma Pinho, falando sobre a neurociência e a música. Então, hoje eu acredito que a gente vai entrar aqui em mar profundo. Então vamos lá, você me fala então quando é para começar aí. Ó, pode começar assim, com as considerações iniciais sobre essa relação. Eu anotei aqui algumas pautas, mas eu vou deixar você começar a sua fala e conforme for eu vou me encaixando aqui, senão eu puxo o tópico. Tá bom, então tá. Então vamos lá, deixa eu então contar como é que eu me despertei para esse assunto. Ok. Quando eu fiz neurociência, né, a minha intenção não era entender muito sobre questão musical.
era somente pelo fato de que a neurociência explica para a gente a questão do comportamento humano. Eu, como pastor, querendo entender sobre comportamento, eu nunca pensei que fosse esbarrar nessa questão da música, que é um tópico muito interessante dentro da neurociência. Há muitos estudos sobre isso. Eu achei muito interessante. Mas aonde eu me deparei nisso foi justamente quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que é sobre inteligência espiritual. Quando eu fui descobrir que a inteligência espiritual é um processo no cérebro onde é identificado um padrão diferenciado entre o ser humano e os animais, e que esse padrão diferenciado é um padrão de ondas, eu procurei mergulhar mais fundo nesse negócio e fui entender que esse padrão de ondas forma o que nós chamamos de consciência. Então, aquilo que nós temos de diferencial é que, além das sinapses que os nossos neurônios fazem para formar o pensamento emocional, o pensamento racional, ele também cria uma ressonância magnética, já que tudo que corre por dentro de um tubo gera um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético que corre dentro do tubo do axônio, na hora que passa a informação de um neurônio para o outro, isso gera uma informação dentro do cérebro, que a gente chama de intracraniano. E em algum momento, essas ondas que estão dentro do cérebro, borbulhando como informação, ela se junta dentro do cérebro para formar o que nós chamamos de consciência. Então, o ser humano tem consciência das coisas porque consegue juntar informações. O que exatamente ele junta? Um sentido para as coisas, uma interpretação lúdica, o que nós chamamos de transcendência, né? A nossa oração, o nosso louvor e tal. Tudo isso é transcendência. E o que é interessante é que ele junta isso por ondas, que é exatamente o que é a música. E ele junta isso num padrão de 40 Hz. Então, você sabe que o nosso cérebro ele funciona por eletricidade. Esses padrões de eletricidade que movimentam os neurônios dão a velocidade no cérebro. Então, você está ligada, focada, essas batidas são altas. Então, a frequência é alta. Quando você está dormindo, relaxando, a frequência vai baixando. Então, o que se descobriu é que quando a gente atinge uma determinada frequência, chamada frequência de 40 Hz, a gente consegue juntar o que nós chamamos de inteligência espiritual, formar a consciência. É o momento é o momento do que a gente chama de caiu a ficha, né? É o Você tá insight. pensando, aquele insightzinho e tal. Eu tô lendo um texto, daqui a pouco eu falei, meu Deus, isso aqui dá uma mensagem. Eureka! Eureka! Essas descobertas, esses insights, né? Essas coisas assim que aparecem do nada na nossa cabeça, que na verdade são a junção de diversas informações. Quando elas se juntam, bum, aquele explode, são os 40 Hz. E isso é uma frequência musical. Eu fui descobrir depois, estudando isso, que vários louvores são feitos em 40 Hz. Que existem, por exemplo, músicos são especialistas em 40 Hz. Uma vez eu estava em casa e um amigo meu, que é pastor em Londres, tinha levado um cientista lá, e ele me ligou desesperado, falou, cara, eu fui ler o teu livro, agora vi um cientista aqui, o cara trouxe os músicos dele, nós fizemos aqui um som, o louvor foi feito em 40 Hz. O mesmo louvor Sorte a minha que eu estou em produção de EP agora. Pois é. Então, esse louvor que a gente faz normal aqui, a gente mudou a frequência, modulou ela para 40 Hz. Pastor, parecia que a gente estava no céu aqui na igreja. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele entende, ele trabalha em frequências. E essa frequência de 40 Hz é a frequência espiritual, é a frequência dos insights, é a frequência que transporta a nossa mente para um nível mais elevado e mais profundo da compreensão das coisas. Por isso, muita gente... Deixa eu ver se eu entendi. Eu aprendi que quando essa explosão acontece, esse insight acontece, o aprendizado foi assimilado e se estabilizou. Se eu entendi bem... Gerou assim, um fortalecimento daquela informação no cérebro por força de um sentido e valor. Certo. Então, se eu entendi bem, os 40 Hz ajudam a provocar esse insight, trazendo consciência, logo trazendo aprendizado. Na verdade, ele é o resultado do insight. O que aconteceu?
você vem pensando, geralmente o nosso pensamento, ele flutua entre 17 a 22, 25, 24 Hz. Ele fica aqui. Uhum. Quando você consegue juntar informações a ponto de você entender uma coisa tão tremenda, você juntou isso aqui, ele faz isso. Ó, cria uma explosão. É como se o juntar das informações subissem essa frequência. E aí você bate os 40 Hz, domina aquela informação, cria um sentimento maior naquilo, e você fala, uau, o que é isso? Por exemplo, existem músicas que são feitas em 40 Hz. Existem momentos em filmes, você vai assistir um filme. O filme está acontecendo ali, daqui um pouco eles aumentam a frequência para 40 Hz, eles elevam o pensamento de todas aquelas pessoas que estão assistindo ali para a compreensão daquele episódio, daquela atividade que está acontecendo naquela hora. Você é conduzido na sua mente para focar numa determinada informação, né? E isso pode acontecer para dentro da igreja. Você está no meio de um louvor e aquele louvor ele aumenta a frequência e de repente você está vendo todo mundo chorando na igreja e você está vendo todo mundo assim sendo ativado por aquela informação porque ela atingiu uma frequência diferenciada. Então isso é só para você entender como foi que eu cheguei nessa coisa do olhar para a neurociência e para o cérebro e para a música e achar e perceber que tem tudo a ver, né? A música ela tem uma função muito importante no cérebro. De trazer essa ambiência que inspira e impulsiona para esse resultado. Aí são várias coisas. Eu citei só um exemplo. E agora eu estou aqui preparado com as minhas anotações para mostrar para você para onde vai esse assunto, né? Para onde vai essa Então vai. Você vê, por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa. As coisas que eu vou falar aqui, as pessoas depois podem procurar na internet e tal, porque são pesquisas científicas que foram feitas, né? Outra coisa, eu estou anotando as perguntas que eu estou conseguindo ver. Ótimo, tem uma aqui sobre os 40 Hz. Quer que eu faça agora? Não sei, é você que sabe. Se achar que é pertinente agora. O Eliel perguntou se é legal usar essa frequência para estudar. Sim, muita gente usa. Muito. Ok. Tá? Para estudar, então, para poder meditar. Eu preparo mensagens ouvindo músicas em 40 Hz. Isso me dá um ambiente de criatividade muito ativa, né? Você consegue ir mais profundo na palavra de Deus, no estudo mesmo da palavra. Você está fazendo música, está compondo música, ouvir músicas em 40 Hz. Depois a gente pode passar aqui, eu tenho... a gente tem algumas uma playlist. Uma playlist toda em 40 Hz, bem interessante, de pessoas bem conhecidas aí, que fizeram músicas em 40 Hz. Então, assim, a primeira coisa que eu quero citar é um escritor e neurologista chamado Oliver Sacks. Esse cara é um senhor já, é bem conhecido ele, norte-americano. E ele se submeteu a uma pesquisa neurológica para que se entendesse a manifestação da música no cérebro. Então ele entrou dentro de uma ressonância magnética, como a música ela estimula os neurônios, e os neurônios são atividades elétricas. Dentro de uma ressonância magnética, a gente consegue perceber essas atividades. Então, ele entrou e deram para ele ouvir músicas de Bach e de Beethoven. Bach é uma paixão que ele tem desde a infância, que ele é apaixonado por Bach. Beethoven é mais um músico que ele gosta, mas que não é a paixão dele. O grande interessante nisso é que quando ele ouviu as duas músicas, obviamente que em Bach ele se emocionou mais, ele absorveu mais as músicas, e em Beethoven foi uma música que ele gostou e tudo mais. Quando as pessoas foram ver o cérebro, ali as ativações do cérebro, eles perceberam que Bach só ativou a área pré-frontal, que é a área da admiração, né? De achar bonito, de achar legal, mas aquilo não se movimentou pelas emoções. Quando eles foram ver a estimulação de Bach, eles perceberam que o cérebro acendeu todo como se fosse assim, fogos de artifício, acendendo em tudo que é canto. Depois eu vou explicar um pouco disso. Ele acendeu em tudo que é lugar. E aí o doutor perguntou, essa pesquisa está no YouTube, o doutor perguntou a ele o que ele achou e tal. Ele falou, olha, eu sou apaixonado por Bach, e quando o Bach entrou, me vieram um monte de memórias e lembranças, eu na infância, enfim, eu sou apaixonado por Bach.
eu gostei quando a solista entrou, e fez lá as suas observações. Eram apenas pedaços de músicas de Bach e Beethoven. Depois, o que ele fez? Ele pegou músicas que não eram comuns de Bach, mas era de Bach. E pegaram músicas que não eram comuns de Beethoven, mas também eram de Beethoven. Não são aquelas mais conhecidas. E colocaram também pedaços dessas músicas sem que ele soubesse identificar quem era o cantor. Ninguém falou nada. Apenas colocou a música. O mais interessante foi na hora da pergunta do cientista. Ele perguntou assim, você reconhece o autor? Sabe de quem é essa música? Ele falou, está muito confuso para mim, eu não sei se é Beethoven, se é Bach, ou quem é que está tocando e tal. Aí o cara falou, é Bach e é Beethoven. Interessante, eu não sabia. E aí foram olhar, então, a manifestação do cérebro. E a mesma manifestação que ele teve quando reconheceu, o cérebro teve igualzinho. Ou seja, ele não reconheceu, mas o cérebro reconheceu que era Bach. Pegou isso? Peguei. E Beethoven, a mesma coisa. Ele não teve nenhum tipo de atividade que o cérebro parecia não se importar muito com o padrão de Bach. E o que se compreendeu nisso? É que o cérebro da gente, mais do que a gente em consciência, ele reconhece os padrões que são tocados para ele. Então, o nosso cérebro, ele não é a mente da gente que está trabalhando. É o próprio cérebro físico. Ele simplesmente anota, reconhece e confere os padrões que ele aprendeu. Isso significa o seguinte, se você tocar músicas na infância para uma criança e depois, lá como adulto, como já ancião, ele ouvir essa música, mesmo que ele não lembre, o cérebro vai lembrar. Então, o cérebro reconhece padrões musicais. O nosso cérebro ele tem preferências musicais. Ele adota preferências musicais. Música é cultura. E a cultura fica impregnada, assim como a cultura normal de uma pessoa. E isso vai passar de geração em geração, porque é genético. Então, se eu sou apaixonado por música clássica, quando eu tiver um filho, o meu filho vai nascer com padrões musicais clássicos. Ele pode mudar depois disso, quando a cultura começar a influenciar ele. Mas música é uma construção neurológica. Os padrões musicais de ritmo, de harmonia, de frequência, tudo isso vai sendo formado no cérebro a ponto de que, no futuro, mesmo que a pessoa não lembre daquilo, o cérebro vai lembrar e vai identificar as memórias todas que estão ligadas àqueles eventos. Que é muito interessante, né? Muito interessante, meu Deus. Cada vez que eu vou estudando mais sobre música, eu vou me apaixonando mais por ela. Música é excepcional. E olha que eu não sou... Excepcional. Eu toco um pouquinho de piano, eu tenho piano na minha casa, mas eu não sou pianista, não me considero músico, né? Mas sou um apaixonado por música. E agora, muito mais estudando neurociência, fiquei mais ainda. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi uma pesquisa que eu vi com mamães e bebês. Mamães e bebês. Mães que cantavam para os seus bebês quando elas estavam grávidas e depois aquele reconhecimento posterior e tal. E uma das coisas mais interessantes que se perceberam é o vínculo materno entre a criança e a voz da mãe. Porque a voz da mãe é como música para a criança. Né? A voz da mãe... A criança não reconhece que é a mãe. Ela não diz, é minha mãe. Mas ela reconhece o som, a nota, o timbre. O cérebro da criança guardou esse timbre desde que ela está no ventre. Então, naqueles 9 meses, a voz que ela mais ouviu é a da mãe. E aí, o que eles perceberam? Que quando você pega um bebê e põe para mamar, e você faz com que outras mulheres falem alguma coisa, o bebê está mamando normal. Mas quando a mãe começa a falar, o bebê começa a mamar mais rápido. Porque ele identifica a voz da mãe. Ele identifica que ele tá protegido, que ele está guardado. Então, a voz da mãe tem esse vínculo afetivo. É a primeira atividade neural de uma criança. Quer dizer, a primeira construção emocional da criança é através da música. Por isso, o nosso cérebro é musical. Uau! Que coisa linda, gente. Tremendo, a ligação afetiva da mãe com o bebê começa com a música, começa com a voz da mãe. Gente, que e coisa ela fantástica. canta ainda para o bebê, se ela cantou músicas ou canta músicas, aí o laço fica mais forte. Ai, que bom saber.
consegue equilibrar, é verdade, ó, consegue equilibrar. Se a criança está nervosa e a mãe começar a cantar, ela imediatamente volta à confiança do ventre. Ela volta Muito ao estado obrigada por me emocional do dar essa ventre, dica de ouro. não Quando eu é? tiver uma criança aqui em casa, eu vou cantar o dia inteiro. Já sabe como fazer. É muito Vamos interessante. tomar banho. Tudo, se tudo você fizer for Tudo. cantando, vai equilibrando ela emocionalmente, dando Meu disparos Deus. mentais. High School Musical. Né? Não, assim, Ótimo. eu não conhecia isso, mas cheguei a fazer Amei. isso. Quando eu peguei a minha primeira bebezinha, né, a gente cantava muito para ela no ventre. E quando ela tinha, porque ela teve muita cólica, e quando ela tinha cólica, eu pegava ela, botava assim aqui no meu antebraço, ela era pequenininha, né? Botava ela no meu antebraço e começava a cantar as músicas que a gente cantava quando ela estava no ventre. E era impressionante como ela imediatamente acalmava, como ela imediatamente superava até a dor, que era uma coisa interna dela, né? Como é Sim, impressionante o poder da música, né? É é uma coisa verdade. O pessoal tá dando aqui feedbacks maravilhosos. Está todo mundo aqui maravilhado com essa nossa live. Graças a Deus, com esse conteúdo fantástico mesmo. A Rô que... Nascimento falou que vai ser tipo o filme da Disney. Pois é, Não, você isso sabe, aí. ela A falou uma Frozen que coisa, se cuide. ela falou uma coisa muito interessante, quer dizer, eu não sei se foi com essa intenção que ela disse, mas, por exemplo, como é que funciona esse esquema da Disney, né? Quem já foi na Disney sabe disso. Você está sempre ouvindo músicas da Disney aqui fora, né? Em casa, Uhum, na televisão, né? Você tem shows, eventos que se tocam aquelas músicas e tal. Quando você vai num parque da Disney e você estaciona o carro lá no estacionamento, quando você sai do carro, já tem umas caixas de som tocando uhum, aquelas músicas que você ouve em casa, lá no teu país, quando você era uhum. pequeno. E aí aquilo começa a acionar o teu cérebro com um desejo, com uma vontade, com uma necessidade de entrar dentro do parque, de brincar, de se divertir, de vivenciar aquilo tudo. Quer dizer, a música ela tem um poder muito grande no cérebro da gente, né? E é sobre isso que a gente Realmente. vai falar aqui. Realmente, Ela é quando eu pisei, muito utilizada hoje no neuromarketing, quando né? quando eu pisei no Magic Kingdom, de fato a sensação é mágica. Você se sente entrando dentro de um filme, assim, é uma coisa Exatamente. surreal. Quando eu passei pela rampa do Castelo da Cinderela, eu não sei explicar o que que eu senti. Parecia assim que eu estava realmente na casa da Cinderela. E tu vê, uma criatura já de 33 anos. Na época eu Não, não estava acho que com importa, 32. Não aciona as importa, é? memórias, são chamados gatilhos de memória, e você volta ao passado, você vira criança de novo, né? E É, quanto mais, e aí tem foi mais, isso mesmo. quanto mais você for uma pessoa ligada à música, mais gatilhos você tem nisso. Porque tem pessoas que não são ligadas à música. Você vê que as observações delas em relação a essas coisas são diferentes. Né? Tem gente que não é ligada à música, então elas não sentem tanto quanto aquelas que são estimuladas pela música desde cedo. Né? Uhum. Quais são vamos lá assim, as vantagens, os efeitos da música no cérebro? Quais são os efeitos da música? Por exemplo, a música ela aumenta a competência do cérebro. Pessoas são mais criativas porque são musicais. Por isso é legal você colocar um adolescente, uma criança, para aprender música. Porque ela vai ativar diversas áreas do cérebro e deixar essas áreas preparadas para receber outras informações, que são informações que precisam de agilidade. Toda pessoa, isso já é provado, toda pessoa que foi estimulada por música desde cedo, elas são pessoas mais criativas do que pessoas que nunca tiveram acesso à música. Isso já Muito tem bom. comprovações científicas. Né? Pessoas que ou que tocam instrumento, ou que gostam muito de música, escutam muito música, tudo Uhum. que acontece no nosso cérebro, de novo, seja uma nota musical, ou seja uma coisa que você está estudando e aprendeu, o cérebro cria um neurônio novo para armazenar aquilo. Desde um som, um Uhum. timbre, até uma informação, aquilo gera um neurônio novo
para guardar e armazenar aquilo. Então, o que, que acontece com uma música, com uma pessoa que escuta muito música? Como as músicas elas têm tonalidade diferente, harmonia diferente, ritmo diferente, o que você está fazendo é, de verdade, ir gerando novos neurônios, e novos neurônios, e novos neurônios. Então, o cérebro de uma pessoa que é musical, que tem o lado musical, que gosta de música, que toca, que gosta de batucar, ou seja lá o que for, ela é uma pessoa que tem muito mais neurônios do que as pessoas que não são pessoas musicais. Beleza, que coisa boa. O Eliel fez essa pergunta lá em cima. Ele falou assim: e quando a pessoa gosta de vários ritmos? Está respondido. Tem no Vai aumentando cérebro cada vez mais, né? com O que a mais gente chama de pessoas neurônios. ecléticas, vai aumentando cada vez mais a quantidade de neurônios musicais. E aí Que legal. ela vai ter facilidade de ter um repertório maior, até no seu gosto ou nas suas preferências musicais. Então, agilidade, né? A concentração e foco, porque uma das áreas que o cérebro ativa é o córtex pré-frontal e essa área parietal, que é essa parte de cima. A área parietal é a área da concentração. Se você diminui a atividade, é como se você estivesse saindo do corpo. São aqueles Certo. momentos lúdicos que a gente tem na oração, na adoração. E se você, muito pelo contrário, aumentar a atividade dessa área, você está concentrando. E o músico tem esse poder. O músico tem o poder de, quando está tocando um instrumento, ele se fechar para dentro do instrumento, para dentro da música, para dentro das notas, para dentro da harmonia, para o acompanhamento do ritmo. Né? Essa capacidade que ele tem de concentração, ela é levada para o trabalho, ela é levada para qualquer atividade que ele for fazer. Porque o que ele conseguiu melhorar é o funcionamento do cérebro dele. É desvincular a emoção da funcionalidade executiva do cérebro, que é no córtex pré-frontal. Então, ele aumenta o poder de concentração. Isso é muito bom. Que coisa fantástica. Ele tem menos dificuldade, por exemplo, de ter problemas emocionais. A pessoa que sabe trabalhar com a música, que tem mais foco e tem mais, vamos dizer, concentração, quando ela sofre por um problema, ela tem a capacidade de se desconcentrar desse problema e focar numa coisa mais interessante. Ela tem facilidade de se mover por essas questões emocionais. E isso é uma verdade, assim, que eu posso dizer que eu vivo isso. Em muitas situações, assim, de impacto emocional negativo, eu me vi saindo com uma velocidade muito maior daquele problema, tendo muito mais energia para lidar, porque a música está comigo o tempo todo. Então agora eu estou tendo essa resposta, né? É Como esse foi que processo. Davi resolveu o problema de Saul, pelo menos durante um certo tempo? Foi com Com a música. louvor, com a música. Isso aí. E Ele foi chamado Davi, para trocar a harpa para ele e tudo mais. Então, aquilo tudo era uma qualidade de Davi. E ele ter sim. suportado o que ele suportou pela perseguição de Saul foi porque ele era músico. Muito dessa inteligência espiritual Uau! que Davi tinha era por causa da música. Ele não foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque simplesmente ele era pastor de ovelha. Muito mais porque ele era músico. Caraca, isso desbanca todo e qualquer sofisma de que músico tem que ser uma pessoa meramente técnica, que é a nossa pauta de amanhã. Yes! Músico é Fortaleceu emocional. a minha tese com a Músico é ciência. É, totalmente emocional. Se o músico não muito for bom. emocional, ele não é um bom músico. Eu estou te dizendo. Por que que não é? Eu vou te dizer como é que a música entra no cérebro, né? Eu fiz aqui um roteirinho, porque eu não ia gravar isso tudo de cabeça. Então, a Aham, claro. música entra pelos ouvidos, pelo tímpano. Ali ela sofre uma ressonância. Ela entra pelos ouvidos e passa pela Marte, bigorna e estribo. Ali há uma amplificação. Essa amplificação vai para um outro lugar chamado cocleia, que transforma essa amplificação do som em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão para o tálamo. E o tálamo é quem distribui para a parte emocional e para a parte intelectual e para a parte do córtex. Então ele manda para a emoção e, ao mesmo tempo, ele envia para o córtex. Quem é o córtex? É aquele que vai reconhecer no córtex primário volume, frequência e padrão, é a primeira coisa que é reconhecida,
E depois no Uhum. córtex secundário, ritmos, tons, harmonia e comparação dos tons, para a gente saber se está no tom ou está fora do tom. Então, para que tudo isso aqui aconteça, Isso, essa fala de que música é completamente emocional fortalece mais uma tese que eu massifico com a igreja. E quem é da Vale agora, por favor, reage nos comentários, confirmando que você já ouviu isso da minha boca. Eu vivo dizendo para a igreja que eles precisam interagir com a música. Esse negócio de cantar celebração e a igreja tá, cantar só por né? cantar, né? Não existe. Se A eles não emoção tem que. sentirem a música, Pois aquelas é. informações, a letra, né? Tudo aquilo tem que ser sentido, tudo aquilo tem que ser construído uma memória, um sentimento para aquilo ali. E aí não é errado a pessoa interagir com as suas emoções na hora da adoração. Porque tem muita Não, gente que acha que o espírito vai vir transcendente e tudo vai se resolver de forma transcendente. Mas não. A entrega da oferta envolve a sua alma e a alma traz as emoções. E agora, mais do que nunca, a gente entendeu o sim. processo disso dentro do cérebro. Eu ganhei a minha semana, o ano, Que a bom. vida. Então Zerei a vida. deixa eu reforçar isso aí. O que que são, Reforce. o que que são memórias? Memórias são coisas que a gente registra e todo registro ele precisa ser registrado com uma emoção. Todo registro. Funciona exatamente assim. O sistema emocional central recebe a informação, envia isso para 3 lugares: músculo, para gerar um comportamento, é por isso que você sorri, é por isso que você fecha o rosto, depende do sentimento que for envolver, os músculos vão reagir no corpo. Então gera um processo cognitivo. Ele vai para o sistema o sistema nervoso automático, que é o sistema que vai gerar a taquicardia, enfim, se o meu coração vai acelerar ou vai diminuir a frequência, enfim, ele vai modular o meu corpo e vai para o sistema endócrino, que é para emitir os hormônios dependendo da memória que foi construída. Então, se eu tenho Uau! uma memória, vamos dizer, apaixonante, né, daquilo, se é uma memória de gratidão, eu tenho ocitocina. Pessoas que, adorando a Deus, o adoram em gratidão, geram um hormônio chamado ocitocina. E o hormônio da Que ocitocina, beleza! ele é o regulador do cortisol. Ocitocina é amor. E é com amor que a gente regula o estresse. Quanto mais eu amo, menos estressado eu sou. Olha o louvor recebendo pela emoção a regulação do estresse. Se eu estou Uau! ali, né, não só agradecendo, mas também vivenciando essa paixão, agradecendo a Deus por estar ali naquele lugar, eu também tenho a dopamina, que é o bem-estar. E a dopamina, então, vai guardar essa informação que ele está vivendo ali naquele instante. O choro, a música que está sendo tocada, a forma com que está sendo ministrado, tudo isso que está acontecendo, estão gerando memórias emocionais que vão ser registradas com sentido, com propósito. E o que está sendo registrado? Os hormônios que estão guardando isso. Se é a dopamina, se é a ocitocina. Quando essa pessoa estiver em casa, ou estiver numa luta, ou estiver passando um problema, ou estiver vivenciando um trauma, se ela cantar aquele louvor que ela cantou na igreja, toda aquela memória volta de novo. Que Então, beleza! eu estou estressado, comecei a cantar aquele louvor que me gerou amor, que regula o estresse, eu começo a desestressar na hora. A memória chama os hormônios que eu preciso. Então, isso é muito importante, né? Você, na igreja, trabalhar de forma... Isso é inteligência espiritual, né? Uau! Construir com a sua inteligência espiritual as memórias que você deseja construir com aqueles louvores. E na hora que você precisar delas, você vai lançar a mão delas. Você vai chamar elas. Você Meu vai Deus, puxar aquela música. eu vou rever essa live para anotar todos esses pontos, porque eu estou muito grata, estou maravilhada. Você quer ver até que ponto isso vai? Eu, Quero. eu assisti uma TED
que foi feita por um músico. Ele não é um músico cristão, ele é um músico, ele é um cantor de rock, inclusive, mas um rock popular, né? E ele deu um testemunho muito interessante sobre o poder da música no cérebro de uma criança. E ele contou de um menino que é autista, e esse menino não tinha conexão com a sua própria mãe. O menino é fechado. Você sabe que o autismo é um tipo de fechamento que a pessoa fica no seu cérebro. Ela cria um mundo para ela e ela não sai daquele mundo, né? E aí a única conexão que aquela criança teve e descobriu para o mundo exterior foi a música desse cantor que uma vez tocou na casa dele. E ele guardou aquela música no cérebro e aquela música foi a porta de conexão com o mundo exterior. Então, toda vez que a criança queria se conectar com o mundo exterior, ela se colocava o DVD daquele cantor, tocando aquela música, e aí a criança fazia o gestinho do coração, o gestinho da cabeça, do pé, do braço, e ali a mãe começou a interagir com o seu filho. Então, a única forma que a mãe tinha de acessar o coração e a mente do filho foi através da música. Porque a música tem o poder de acessar as áreas do cérebro que muitas vezes estímulos outros não conseguem. A música é fascinante. Fantástico. Muito Inclusive, tremendo. nessa semana, se eu não me engano, é na sexta-feira, pelo Instagram da Vale de Bênção, nós vamos entrevistar uma psiquiatra que é especialista em autismo. Que legal. Ela é Olha lá aí. de Goiânia, porque a gente teve a semana do autismo, né, agora, na semana passada, e nós temos crianças autistas na nossa igreja, então foi uma forma de homenagear Olha que essas legal. mães que têm enfrentado aí essa rotina que é tão peculiar, né? Então, essa semana ainda vai ter essa live, tá, pessoal? Pastor Djalma, são 15 para as 10 e o Instagram ele encerra quando bate 1 hora, então eu não quero perder uma pergunta aqui que eu Então vamos tenho. lá. Vamos para as perguntas, que eu acho que aqui eu já Tá, alimentei com as foi. informações que eu precisava. Eu quero fazer 2 perguntas minhas. Tá. Uma é, eu sei que a neurociência também puxa a neurolinguística. Uma das coisas Faz que eu parte. eu massifico muito com os treinamentos que eu faço com louvor, essa questão da letra da música. Vamos falar um pouco sobre essa questão de a letra associada a todo esse poder que as ondas sonoras têm. Quando uma letra ela não é favorável à palavra de Deus, quando ela traz um sofisma ali, os perigos que isso tem associado à música, à melodia. Então, lembra que eu falei aqui, eu estava explicando sobre a questão da emoção? Eu disse que quando você recebe um estímulo emocional, né, e esse estímulo pode vir através dos sons, ele entra em você e ele provoca, então, um movimento que mexe com os músculos, quer dizer, pode mexer com a atividade da pessoa, levantar a mão e tudo, mexe com o batimento cardíaco, mexe com os hormônios que estão sendo gerados, que aí pode ser todos esses que a gente falou aqui, tanto agradáveis como ruins, né? E essas informações, uma vez que são recebidas pelos sentidos, ela entra no sistema nervoso, dispara para essas 3 áreas e ela retorna no sistema nervoso. E aí é que vem a resposta para a sua pergunta. Por onde ela retorna? Ela retorna num local chamado ínsula. A ínsula é onde fica a identidade de uma pessoa. É o Meu padrão de Deus! identidade. Quando eu falei hoje numa live às 3 horas da tarde, quem quiser assistir essa live depois, é uma live que eu fiz com a Vanessa Tanaka, que é líder de adolescentes do nosso ministério. Sim. E eu falei sobre o cérebro do adolescente, né, e a neurociência. Como é que se desenvolve o cérebro do adolescente? Como é que funciona o cérebro do adolescente? E aí eu estava explicando exatamente isso sobre a construção da identidade. O que acontece? Como é que uma identidade é construída? É pela relação entre o que você sente e o que você sabe, e o que você interpreta. Então há um descolamento entre o que você sente e o que você interpreta. Quando você toca uma música sem letra, você está só sentindo. Quando você toca uma música com letra, você está dando sentido àquilo. E é aquele sentido que vai ficar armazenado com aquele sentimento. Se você estiver gerando uma informação errada, distorcida, falha, você está gerando crenças limitantes até, crenças erradas, que podem prejudicar a fé dessa pessoa e todo o comportamento cognitivo dela. A maneira dela ser. Ao passo que se você gerar
informações corretas, você gerar as informações certas, você gerar a adoração na direção certa, você vai gerar comportamentos certos para que essa pessoa viva a plenitude do seu potencial. Então, a letra é muito importante, tão quanto é importante os sons. Mas o som é só uma coisa emocional, que ativa a memória. Se você tem a letra, você tem mais do que sons. Você tem a interpretação. E aí você pode dirigir isso da forma certa. Né? O que é a inteligência espiritual? É a inteligência do sentido, do propósito e dos valores. Se você coordenar essas informações para cada tom ou cada harmonia que você está fazendo ali, você está gerando um turbilhão, não só de emoções, mas de inteligência espiritual nessa cabeça. Meu Deus, isso é sensacional. Meu tio acabou de entrar na live ali, ó. Que beleza! É, tão bonitinho, ele botou amor do tio, até roubou aqui a minha atenção. Então, Gente, por isso é eu tô, muito importante a tô gente, como pastor, maravilhada. Pois é, filtrar aí as letras, né? vem a minha Filtrar as segunda letras. pergunta, né? O cuidado que o líder de louvor e o pastor tem que ter. Tem que Muito. ter autoridade, gente. Nem vou fazer a pergunta porque já foi respondida. Você que é pastor de igreja, você que é líder, tem que ter realmente essa autoridade de vetar algumas músicas que estão fora do padrão. Sim. Né? Porque senão gera uma crença limitante. Tem algumas canções lá na igreja e o pessoal às vezes fica até chateado comigo, porque a música tá estourada e eu falo assim, não vai cantar aqui. Ou então, se cantar, vai ter que trocar a letra. Porque geralmente, realmente Acontece. gera essa crença limitante, né? É E às muito vezes, perigoso. isso acontece muito, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tira a música do contexto. Ela pega lá o Antigo Testamento, lá tinha um contexto, e aí ela Uhum, traz isso, e aí ela coloca ali sobre uma ideia muito assim, vamos dizer, lúdica, né? Sobre um uhum. conceito muito assim, é, vamos dizer que ele está mais preocupado com a questão da música ficar bonita. Só Sim, que a questão é qual é a crença que está sendo gerada naquele cérebro que vai cantar e ouvir e se emocionar para que depois ele vá reagir em relação a isso. Né? exatamente. Então, esses É, são os cuidados, né, que se tem que ter mesmo, mesmo. a gente vê que a música ela tem tanto poder nessa junção fantástica que Castelo Forte propagou a reforma e olha a gente aí até hoje, Sim. É. né? E Martinho olha, Lutero. e a melodia era uma melodia popular. Né? Era uma Sim. melodia mundana, vamos dizer assim, dentro dos nossos conceitos Aham. de hoje, mas botaram uma letra evangélica, trouxeram para dentro da igreja, colocaram como se fosse um hino, e ela liderou a marcha Da protestante, né? reforma. Da reforma. E assim, já que você puxou esse gancho do música mundana, não quero aprofundar porque a gente não vai ter tempo, Não tem tempo. mas quero só deixar um gancho. Mediante a tudo que o pastor Djalma explicou, você com certeza já entendeu por que que não convém você escutar algumas músicas que fizeram parte da sua vivência no mundana, né? Já está mais do que esclarecido aí, com base na neurociência. Então, vamos lá. Algumas perguntas aqui. A Raquel Albino, mandar um beijo para ela. Ela é esposa de pastor, ela pastoreia junto com o esposo. Ela perguntou como descobrir se a música está em 40 Hz. Aí você tem que ter um medidor de frequência, né? Aí só os músicos que sabem fazer isso, né? Com medidor de frequência. O produtor musical também, né? Consegue na hora de fazer a Sim, sim. gravação. Ele sabe Ah, qual é a então, frequência. Ele tem medidor, existe um medidor de frequência. certo. Então dá tempo de eu falar com o Léo, que está produzindo meu CD. Que beleza. Algumas Ó, músicas, às vezes, ah, elas, dependendo do que você está fazendo, ela não vai encaixar nisso. Porque essas músicas de 40 Hz, elas são músicas mais assim, vamos dizer, mais lúdicas. São aquelas músicas que, se você colocar, elas ficam lúdicas. Eu não sei se eu consigo botar aqui para vocês ouvirem isso, se eu fizer isso. hum. Eu acho que eu saio, né? Você sai, ela vai pausar automaticamente a live. Mas olha só, tem como Ah, peraí. publicar. Vai falando aí que eu já vou.
Tá, ok. Enquanto o pastor Djalma levantou, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a irmã Verinha, a irmã Vera Borges, que é a nossa convidada de amanhã, hein, pessoal? Se você está gostando dessa live, dá um joinha aí, dá um like e se prepara que hoje é só o primeiro dia. A semana ainda vem aí com muita gente assim top, nesse nível aí que você está vendo. Doutora Léo também, que foi minha convidada da segunda temporada, que nós falamos sobre a questão de ansiedade e depressão. Beijo para a doutora Léo. Teve uma pessoa que falou assim: manda um abraço para a IBEV. Botou a sigla de uma igreja. Beijo, então, e abraço para o pessoal da IBEV. Ok? Deixa eu ver mais quem que botou aqui. Não, acho que foi só isso mesmo que eu anotei, gente. A Tati Parrini fez uma pergunta sobre constelação familiar. Tati, eu acredito que esse assunto tem mais a ver com a live que foi feita, né, com a doutora Léo, mas quando o pastor Djalma voltar, eu vou tentar. Gente, já que ele ainda não chegou, deixa eu aproveitar para falar uma coisa para vocês. Se você está feliz com esse conteúdo, se está te abençoando, se está gerando gratidão no seu coração, você tem uma forma simples de retribuir tanto o doutor e pastor Djalma, como também a mim, que idealizei esse projeto. Como? É só você seguir a gente no Instagram. Se você veio lá É. do Instagram do doutor Eu, Djalma, me segue. E se você está aqui no meu, segue ele, porque essa troca vai ser muito saudável, tá? É uma forma de eu você não vou agradecer a conseguir. gente. Eu não vou Ah, conseguir, Dani. Eu estava tentando procurar ali, mas eu não vou conseguir, porque está no meu outro computador. Mas assim, quem tá. quiser depois conhecer, se você tiver Spotify, é só você procurar lá Djalma Pinho e vai ter umas playlists minha, e aí você vai achar Ótimo, Coach 40 Hz, Djalma Pinho. Coach ótimo. 40 Hz, Djalma Pinho. São as músicas que eu uso para fazer as minhas sessões de coaching, para fazer desenvolvimento de inteligência, para fazer uma série de coisas que são as músicas que eu uso. O meu Instagram é Djalma Maravilha. Pinho. Você que me segue também, siga a Dani. É muito importante você ter uma pastora aí para ministrar, entender as palavras dela, receber palavra profética na sua vida. É uma mulher de Amém. Deus e tem sempre promovido aí grandes coisas aí pela internet. Tenho certeza que você vai ser muito edificado no Instagram dela. Dani, Amém. posso fazer uma propaganda minha aqui? Com Na verdade, certeza. assim, é um presente que eu quero dar aos seus seguidores, porque Uau! eu vou fazer uma jornada do conhecimento. É isso aí, Djalma Pinho, 40 Hz. 40 HZ, tá? HZ. Então, assim, eu vou fazer uma jornada do conhecimento, chamando de Jornada da Mente Extraordinária, onde eu vou ensinar sobre neurociência e comportamento, inteligência Uhum. emocional, inteligência espiritual, e vou dar umas ferramentas de coaching para foco e domínio do pensamento, e gestão do pensamento. Tudo isso de forma gratuita. Eu vou fazer isso pelo YouTube, então você tem que se inscrever pelo meu Instagram. Se a pessoa clicar na minha foto, ela acha o link da bio, ela clica ali, ela consegue se inscrever. Tem dois perfis teus, é o que você tá de terno preto. Na verdade, só existe um perfil. O outro foi o que eu criei sem querer e eu não sei agora o que fazer com ele. Então, Um você tá, é o que tem 92 mil seguidores. O tá. outro quase não tem ninguém lá. Um você tá com a Valéria, é o outro. Então deve ser o que eu estou sozinho, é isso? Isso, você tá sozinho de terno preto. Tá, deve ser isso, deve ser isso. Ok, viu, pessoal? Então, Então segue lá o pastor Djalma. isso aí, quando você entrar no perfil, você vai ver o link lá, clicou, você faz a inscrição. O curso vai ser, Dani, de dia 13 ao dia 17, e sempre no horário depois dos cultos, 9h15, 9h30. É a hora que eu começo. Tá, Porque aí as lives das igrejas já aconteceram e eu estou entrando posterior a isso. E aí é só se ok. inscrever, vai ser gratuito lá para abençoar o nosso povo aí. Que coisa linda, viu, gente? Então, já fica aí a dica, um presente do pastor Djalma para você que assistiu essa live hoje. Olha, eu estou muito feliz, estou muito grata por você ter conseguido aceitar esse convite Eu estou e ter feliz, foi lindo, trazido adorei a live. lindo. Foi, esse conteúdo foi fantástico. E aí, gente, em breve eu vou lançar um material e o pastor Djalma já aceitou participar desse curso e vai ter um módulo especial sobre música e neurociência. Então vocês aguardem,
porque não vai demorar, vai ser breve, o material já está praticamente todo pronto e vai ser show de bola. Joinha. Olha, muito obrigado. Só tenho que te agradecer aí. É uma honra para mim estar com você. Você sabe aí de como eu sou apaixonado aí por esse casal, por essa igreja. E eu estou aí Aham. disponível sempre que você precisar de mim. Amém. Tá bom? Voltei. Eu fui tentar Então, fazer um print e não consegui. ah, então eu vou tirar para você aqui. Dá um Vai. sorriso aí. Pronto, eu vou te mandar aqui. Tá bom. Olha, eu amei essa Beijão, viu? Fica live. com Deus. Beijo. Foi lindo demais. Até mais. Tchau. E muito obrigada também a você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E não esquece que amanhã tem mais live. Amanhã a gente vai falar sobre como equilibrar técnica e ministério, carreira e ministério. Como ter esse equilíbrio. Então, espalhe aí para todo mundo que você conhece, que é músico, que é cantor, que é líder de louvor, espalha para geral. Se você é pastor de igreja, acompanhe essa série para você entender como funciona a cabeça do teu pessoal de música e você ter um diálogo melhor e vocês viverem mais felizes e você ter mais resultados na sua igreja. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida. Um beijo para vocês. Me segue aí no Instagram, segue o Pastor Djalma e até amanhã às 21 horas, querendo Deus. Tchau!